A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor da parte do Príncipe da Paz, que nos dá essa paz maravilhosa. As crianças, né, até 11 anos, estão convidadas a ir para a salinha lá, receber uma ministração da parte do Senhor para elas, para edificação. E a igreja, quero convidá-los a abrir aí as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Hoje damos início aí a uma curta série. Natal é restauração. Hoje, primeira mensagem dessa série, Isaías capítulo 9. Isaías, capítulo 9, quanto você acha aí? É interessante a gente olhar para esse texto com a perspectiva de que é uma profecia que foi dada aqui no seu tempo, que teve cumprimentos ainda naqueles dias, mas que houve uma expansão desses cumprimentos ao longo da história, e que parte dele, a plenitude desse cumprimento dessa profecia, se dará na segunda vinda do Senhor. Isaías capítulo 9, verso de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria e aumentastes. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianos. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste removida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho que nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja teu nome, Pai, pelo teu zelo, porque o Senhor é fiel à tua própria promessa, porque o Senhor, ó Deus, cumpre cabalmente as tuas promessas. Gratos somos pela paz que recebemos do Senhor, e que o Senhor possa, através da tua palavra, do chamamento do Evangelho, nos conformar à imagem do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje pela manhã eu falava como eu gosto das decorações de Natal, né? Chega essa época de ano, tudo fica muitas luzes, as cidades decoram, ornamentam as suas praças, os shoppings, né? O comércio em geral, muitas luzes. Eu acho muito interessante
E isso se dá, né, por meio aí do desenvolvimento da energia, trazendo essa luz. A ciência afirma que a escuridão ela é a ausência de luz. Aí eu vejo como que ao longo dos anos a luz ela é valorizada, a luz ela é apreciada. E eu acredito que muitos também têm essa apreciação por luzes e por esses ornamentos. Imagina uma cidade ficar sem energia durante 22 anos e não poder, né, desfrutar isso. Isso aconteceu ano passado com o estado do Amapá. 13 cidades ficaram às escuras aí durante 22 dias no mês de novembro. Ainda deu tempo aí de dezembro serem restabelecidas por completo. Mas eu gostaria que vocês imaginassem ainda além do que isso. Eu gostaria de chamar vocês para imaginar não uma cidade sem energia elétrica, sem as luzes que vêm por meio da energia elétrica, mas uma cidade não poder contemplar as luzes porque não as enxerga. Já imaginaram uma cena como essa? Um livro que se tornou filme, do José Saramago, ele tem como título Ensaio sobre a Cegueira. É um livro, um filme muito forte, com cenas fortes, que conta a história de uma epidemia de cegueira. Passa-se um momento, um homem dirigindo seu carro, para no semáforo e de repente ele é acometido por uma cegueira, e as pessoas em volta que vão para socorrer, para acudir ali, começam a ser contaminadas também por cegueira, e aí gera essa epidemia na cidade. O governo intervém, então coloca todo mundo em quarentena, numa espécie ali de prisão, clínica, e até que se entenda o que está acontecendo ali com aquela cidade. No meio dessa prisão, dessa clínica, havia uma mulher somente no meio deles que enxergava, e ela passa a contemplar o tamanho da perversidade daqueles homens. Ali aconteceu disputa por poderes, havia pouco alimento, houve uma disputa por alimento, violência de todo tipo. Aqueles homens deram asas às suas imaginações imorais, e houve assédios, houve violência, houve abuso, cenas horríveis que aquela mulher contemplava tudo. Até um tempo que ela consegue sair, fugir daquela prisão, e ela percebe que na cidade também todos estavam contaminados. A rua onde ela morava, ela percebeu cadáveres ali espalhados pela rua, um lixo tremendo, um odor, pessoas vivendo nessa maior depravação. Cenas fortes, mas que nós podemos de forma análoga comparar com esses versículos que a gente acabou de ler aqui, comparar com o cenário pelo qual o profeta Isaías profetizou há 700 anos antes de Cristo. O cenário era muito parecido com isso. O cenário era de uma cidade, um povo às escuras, e não uma cegueira física, não uma epidemia de cegueira física, uma cegueira espiritual. Quando Isaías profetizou essas palavras 700 anos antes de Cristo, o reino estava dividido entre o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, Judá. O profeta Isaías profetizou mais no reino do sul. No primeiro versículo do livro, ele conta sobre quais reis ele profetizou. E especificamente esses versículos que nós lemos aqui foi sobre o reinado do rei Acaz. O rei Acaz é descrito aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 28, como um rei que tinha apostatado da sua fé. Se nós compararmos os reinos de Israel e o reino de Judá, o reino de Israel tinha essa tradição de ter reis perversos, reis apóstatas, mas não era o comum do reino de Judá. E Acaz então é uma das exceções ali. É um homem que se apostatou da fé, é um homem que se desviou do caminho, é um homem que passou a cultivar para ele ídolos,
é o homem que começou a profanar o templo, é o homem que foi capaz de fazer um altar para ídolos dentro do templo, um lugar de adoração a Yahvé. É o homem que foi capaz de sacrificar os seus próprios filhos em uma oferenda a Deus pagão. É o homem que, no aperto, a tomar decisões em benefício do reino, ele procurou fazer alianças com povos pagãos. Era um homem que virou as costas totalmente para a palavra de Deus. E este povo que estava sobre o reinado dele tinha um comportamento muito parecido com o seu rei. No capítulo 5 de Isaías, nós percebemos qual era o comportamento desse povo. Era um povo soberbo, era um povo egoísta, era um povo dado à bebedice, era um povo que pervertia a verdade, relativizava a verdade. Era um povo que tinha se afastado da palavra do Senhor. Era um povo que buscava conselhos em necromantes. Era um povo que estava vivendo numa cegueira espiritual terrível. Ezequiel, no capítulo 12, verso 2, diz que era um povo que tinha olhos, mas não enxergavam, tinha ouvidos, mas não dava ouvidos à palavra do Senhor. Este era o cenário daquele povo 700 anos antes de Cristo. E parece que eu estou descrevendo o cenário dos nossos dias. E esse cenário parece que só muda as datas. Depois da queda de Adão no Éden, depois de ele quebrar o pacto com o Senhor, todos que vieram após ele foram contaminados por essa epidemia de cegueira espiritual. Os homens viraram as costas para a palavra, e os homens estavam vivendo na escuridão, em densas trevas, no vale da sombra da morte. Esses homens experimentavam essa ausência de Deus, o pecado que faz essa separação entre Deus e o homem, estava ali nesta forma de essa separação da luz, essa ausência da luz, os homens tomados por essa escuridão. E este ainda é hoje o cenário de muitos. Muitos hoje ainda vivem nessa escuridão terrível. Mas glória ao nosso Deus poderoso e gracioso, que Ele vem ao encontro. A luz vem ao encontro da treva. A luz vem ao encontro da escuridão para dissipar toda a escuridão e todas as trevas. E é disso que trata essa profecia de Isaías, no capítulo 9, verso 1 a 7. Há uma promessa de restauração, há uma promessa aqui de restaurar, de mudar a condição, de mudar a identidade daquele povo. Há uma promessa aqui de libertação, há uma promessa de paz, e há uma promessa do agente que vai executar todas essas promessas, vai cumprir todas essas promessas. É isso que nós vamos pensar hoje à luz desse texto. Quando a gente olha já na primeira palavra aí do capítulo 9, nós vemos uma conjunção adversativa, mas fazendo um paralelo, um contraponto aí com o capítulo 8, mais especificamente o verso 19: quando vos disseram, consultai os necromantes e os adivinhos, que cochicha e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Essa conjunção adversativa aqui do capítulo 9 está dizendo exatamente isso. Olha, ao mudar esse cenário, ao povo deixar de desprezar a palavra de Deus, há uma virada aqui. A promessa de virada é exatamente: olha, este povo que se virou as costas para a palavra e para a lei de Deus, tem uma esperança agora de restauração, se voltando para a palavra de Deus. E fazendo isso,
Esse povo não continuará na obscuridade. Este povo não permanecerá no vale da sombra da morte. Deus iria restaurar a condição desse povo. Deus ia restaurar a identidade desse povo. No capítulo 1, verso 4, Isaías profetizando, mostra que Deus chama, identifica esse povo ainda como filhos, mas filhos rebeldes. Nós vemos esses filhos rebeldes que chegam ao ponto de, no capítulo 8, xingar a Deus, xingar os reis, xingar a Deus, de olhar para os céus e blasfemarem contra Deus. Assim é identificado esse povo aqui. Essa é a identificação deles. E sabe qual é a ferramenta que Deus usa em primeiro lugar para fazer essa restauração na vida daquele povo, na identidade daquele povo? Disciplina. A primeira ação que nós vemos de Deus aqui nesse capítulo é Ele efetuando disciplina sobre esse povo. Olha ainda no verso 1. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. A ação de Deus. Nos capítulos anteriores há uma promessa de cativeiro para esse povo. Esse povo ia ser invadido pelos povos vizinhos. Esse povo iria perder guerras, perder batalhas. Esse povo ia ser levado para cativeiro. Deus estava disciplinando esse povo. Deus é o rei, e o seu reinado é descrito aqui no verso 7 como um reinado de justiça. Deus é amor e fogo consumidor. Deus é graça e justiça. Ele não age fragmentado. Eu vou agir agora só com justiça, agora eu vou agir só com graça. Deus age de forma uníssona, Deus age de forma completa, Deus age de uma forma só, Ele não muda, Ele não é imutável, Ele não pode negar a sua própria essência. E nós vemos que o primeiro passo aqui é disciplina. Deus vai trazer disciplina sobre estes filhos rebeldes. E meus irmãos, nós vemos que Deus só faz isso com os seus filhos. Deus só disciplina os teus filhos. No primeiro capítulo de Romanos diz que os incrédulos, os ímpios, aqueles que não são filhos, são entregues à sua própria sorte. Mas em Deuteronômio 8:5 diz como que o pai disciplina o seu filho, Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu filho. E essa palavra parece que tem uma versão nos nossos dias. Até na parte pedagógica há uma intervenção mostrando que os pais não podem disciplinar os filhos. Não pode fazer isso, tem que deixá-los desenvolver. Isso é uma mensagem satânica, meus irmãos. Quanto mais passamos a mão na cabeça, quanto mais negligenciamos a disciplina, mais a perdição eles vão. E é dessa forma que Deus nos trata espiritualmente. Mas como eu disse, Deus, Ele trata a sua disciplina com misericórdia e graça. E Davi entendeu isso. O rei Davi entendeu isso. Quando ele deu ouvido a Satanás, a soberba entrou no coração dele, ele foi chamar o povo para fazer um censo, para contar quantos estavam sob o seu domínio, para talvez mostrar o quanto ele estava poderoso. Houve uma disciplina de Deus sobre Davi. Mas Davi não fugiu da disciplina, não. Davi não mudou de igreja, Davi não mudou de religião, Davi não mudou de Senhor. Davi ouviu a disciplina do Senhor. E é interessante como que Deus ele tratou essa disciplina com Davi. É interessante como que Deus ele foi tão gracioso e misericordioso ao ponto de
mostrar para Davi: olha, eu vou te dar 3 sugestões aqui, você escolhe uma, como você quer ser disciplinado. E essa graça de Deus ensina muito sobre a sua misericórdia na escolha que Davi faz. Nós lemos o texto. O texto se encontra em 1 Crônicas, capítulo 21, do verso 8 ao 13. Diz assim: então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoas as iniquidades de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, profeta, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. A escolha sábia de Davi por conhecer o Deus que ele serve. Davi, a identidade dele na história não está como um rei soberbo. Alguém já citou? E Davi, o rei soberbo que reinou sobre... Não está como um rei adúltero. Davi é o rei adúltero. A identidade de Davi, ela foi restaurada. Davi, ele se submeteu a essa disciplina de Deus, e ele foi restaurado. A disciplina é para restauração, meu irmão. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Essa é a identidade dele, essa é a identidade restaurada de Davi, apesar dos pesares. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não tinha remorso, Davi tinha arrependimento. Deus encontrou arrependimento na vida de Davi. Deus encontrou submissão na vida de Davi. Deus encontrou reconhecimento na vida de Davi que a disciplina do Senhor é boa, porque ela é regada por graça e misericórdia. E na nossa sociedade que tem aversão a esta palavra, devemos reconsiderar, devemos olhar mais profundamente essa disciplina. E essa disciplina do Senhor, ela não é permanente, ela tem um tempo e ela tem um objetivo: restauração. Esse é o primeiro passo que Deus faz e que Deus prometeu por meio dessa profecia a fazer no meio daquele povo que naquele momento era um povo que vivia em densas trevas, era um povo que andava no vale da sombra da morte, era filhos rebeldes. Uma segunda coisa ainda nesse aspecto de restauração de identidade, nós vemos Deus também restaurando lugares improváveis. Olha essas palavras, olha esses lugares que são citados aí no primeiro versículo: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Esses lugares a gente pode compreender depois, ao longo da história, que se formava uma grande região, era a grande Galiléia nos tempos de Jesus. E esse lugar foi um lugar
que foi promessa de Deus para o seu povo. Mas estranha olhar agora a descrição desse lugar, ver a identidade aqui desse lugar como Galiléia dos gentios, como Galiléia daqueles que não são povo. Um lugar que foi prometido ao povo de Deus, identificado, tem essa identidade aqui agora. E esse lugar, estrategicamente para a guerra, era um lugar mais vulnerável que tinha ali. Era um lugar que fazia fronteira, divisa com os inimigos. Era onde, nas invasões, era o primeiro lugar a ser invadido. Era um lugar também de passagem. Era um lugar que havia mistura. Era um lugar que os estrangeiros adentravam ali com muita violência. Havia estupros, havia nascimento de bastardos, havia mistura do povo, havia ali povo da aliança, mas começou a acontecer uma mistura ali no meio daquele povo. Pessoas que passavam por aquele lugar sem compromisso nenhum e que faziam o que queriam. Lembra dos postos de paradas antigamente? Hoje tem essas redes, mais sofisticadas que zelam pela higiene, mas antigamente eram lugares sujos, postos de passagem, viagem que a gente parava durante as viagens, eram lugares totalmente inabitáveis, mas só tinha ali, passava todo tipo de gente, de estrangeiro, e usava e fazia de qualquer forma. Os banheiros jogavam papel higiênico dentro, aquela bagunça toda. Esse era o lugar, esse era a Galiléia. Era um lugar de passagem, mas ninguém tinha compromisso com aquele lugar. Era um lugar que estava totalmente desprezível, conhecido como Galiléia dos gentios. Mesmo no tempo do Senhor Jesus, lembra? No primeiro capítulo de João, quando Jesus inicia o seu ministério e começa a buscar os seus, surge a notícia, olha, de Nazaré, da Galiléia, pode sair alguma coisa boa? Aquele lugar era desprezível, desprezado. Era um lugar desprezível, as pessoas que habitavam naquele lugar eram desprezíveis. Era um lugar improvável para haver mudança. Mas o nosso Senhor escolheu este lugar para fazer uma restauração, para mudar a identidade de Galiléia dos gentios, de lugar desprezível para um lugar glorioso. E aí eu não sei em que lugar que você está, e eu não pergunto geograficamente, eu digo, qual é o estado da sua vida hoje, aonde você está estacionado, onde você está habitando, por quais caminhos você tem trilhado, como está o coração. Talvez hoje você está nessa condição de desprezível. Talvez hoje você está nessa condição de mais gentil do que povo da aliança. Talvez hoje você está aí tão secularizado, tão conformado com esse tempo. Talvez hoje você está trilhando esse espaço, relativando a verdade, essa é a verdade de cada um, não, mas isso certo, não é certo, a palavra de Deus não é tão firme assim, eu vou seguir o meu coração, eu vou consultar os inteligentes aí desse mundo, os sábios desse mundo, eu vou consultar aqueles que entendem de mortos. Eu não sei qual é o lugar que você está hoje, mas por mais desprezível que seja, há uma palavra de esperança aqui, há uma promessa de restauração. E essa restauração de identidade, ela, em primeiro lugar, ela vem por meio de uma disciplina, e agora ela vem em lugares improváveis. Qual é a área da sua vida que você tem identificado ao longo desses estudos que nós temos tido na quinta-feira? Existe ainda uma área, um lugar ainda na sua vida que precisa de restauração, e que esse lugar talvez você já abandonou e falar que eu não vou conseguir, é improvável conseguir restauração nessa área. Eu quero dizer para você que o Deus que está chamando aqui, está chamando para uma restauração nos lugares improváveis, tornar esse lugar glorioso. E esse lugar se torna glorioso pela presença de Jesus, pela presença da luz do mundo, pela presença do enviado de Deus.
Em Mateus capítulo 4, depois de Jesus ter passado pela tentação do deserto, ter sido aprovado na tentação, tentado e aprovado ali naquele lugar deserto, ele inicia ali a sua caminhada exatamente mostrando que se cumpriu que esta profecia. Aquele lugar, a Galileia ali se tornou um lugar glorioso, porque o Rei da Glória escolheu aquele lugar para habitar, e para dar vista a cegos, e para restabelecer toda a condição caída daqueles homens, principalmente a condição espiritual. E ele chegou com uma pregação ali. Quando ele fala essa profecia, em seguida o texto mostra que Jesus começa a pregar a pregação do arrependimento e a pregação do reino dos céus. Um reino totalmente diferente do reino da terra, um reino com valores e princípios totalmente diferentes. E esse reino que está se instalando aqui, esse reino parasita, que não tem vida por si mesmo, que o intuito é perverter, é mudar o estado do reino de Deus, é mudar a verdade de Deus. Esse reino totalmente invertido não entendeu no primeiro momento a vinda desse Deus glorioso. Mas aqui há essa promessa, há uma promessa de restauração, mesmo nos lugares mais improváveis. Essa é a promessa do Senhor. Há uma segunda promessa aqui no texto, e a gente vê essa promessa de restauração trazendo liberdade e paz. Olha o verso 2 aí. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O verso 3 mostra Deus restaurando a alegria desse povo. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Como eu disse, essa promessa, essa profecia aqui tinha um sentido também de uma libertação de governo, libertação de estado de governo daquele povo que estava já sofrendo na mão dos seus opressores. Já acontecia invasões nessa época, já havia a promessa do cativeiro, e Deus aqui já profetizando sobre aquele povo: olha, essa disciplina tem limite, tem data e hora para terminar, e quando terminar, eu vou restaurar vocês, trazendo libertação e paz, restaurando a alegria de vocês, tratando as feridas do cativeiro, tratando as feridas feitas pela vara do opressor, pelo governo, pelo cetro do adversário, por todas as mazelas que vocês foram submetidos. Há uma promessa de restauração aqui da liberdade, há uma promessa da restauração da alegria, há uma promessa da restauração da condição moral desse povo. Esse povo que andava em trevas, no vale da sombra da morte, a luz veio ao seu encontro. Esse povo estava nas trevas da rebeldia, esse povo estava nas trevas do adultério contra Deus, esse povo estava adorando outros deuses, esse povo estava exatamente prostituindo a sua fé. E é interessante que o texto mostra que a luz brilhou para esse povo. E quando a gente vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 8, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, quando Deus restaura a condição moral daquela mulher, ele se declara: eu sou a luz do mundo, todos aqueles que me seguem não permanecerão nas trevas. Essa luz é personificada e é o próprio Jesus, e é essa luz que estava prometida para aquele povo, para restaurar a condição deles. Essa luz que veio
na plenitude dos tempos, restaurar a condição daquele povo. E é essa luz que está no nosso meio ainda hoje para restaurar nossa condição moral. Essa é a promessa feita aqui. É uma promessa de libertação. Se tinha um aspecto de uma libertação ali de política, ela aponta também para a libertação do pecado. O maior problema daquele povo que estava passando ali não era a ameaça externa dos exércitos adversários. A maior ameaça daquele povo era o que estava no coração deles. O maior inimigo daquele povo era o inimigo interno. E essa promessa que ela tinha esse parâmetro externo, mas também estava apontando para um parâmetro interno, para uma libertação da condição de pecado. Romanos 6, 11 ao 14 diz: vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa promessa de libertação ele vai ganhando um alcance maior e pleno, e atinge a nós nos nossos dias, e atinge de cheio o maior inimigo, que é o estado decaído do coração, a escuridão, talvez não nos nossos olhos, mas uma escuridão que vem dentro da nossa alma. Essa promessa de libertação. Natal é restauração, e existe essa promessa de uma restauração, de uma libertação do domínio do pecado. Ele nos libertou dessa condição pela ação gloriosa do Espírito Santo, nos fazendo nascer de novo e nos tirando desse domínio. Há uma luta ainda, há a presença do pecado ainda, mas não há mais as algemas, não há mais uma imposição, não há mais agora, o cetro não está na mão mais do pecado de Satanás. O Senhor tirou da mão deles. E essa promessa de restauração da alegria, ele compara que esta alegria é semelhante à alegria de uma colheita. É esse povo que havia essa profecia que iriam ser cativos e queriam passar às vezes necessidade até de alimento. Deus estava restaurando a alegria deles por meio da sua provisão, assim como Ele fez lá no passado, na libertação do Egito, conduzindo eles como um forte pelo deserto, mandando alimento dos céus para eles, provendo tudo. É essa alegria que Ele quer restaurar no coração desse povo, é trazer a alegria de vitórias, é trazer a alegria daquele momento que reparte os despojos após uma vitória. E ele mostra que isso vai ser semelhante à vitória contra os medianitas, quando Deus operou aquela vitória extraordinária por meio de Gideão e os 300, de forma improvável, encarando um exército muito mais numeroso. Deus está mostrando que isso vem da mão dele e que ele querá operar tudo isso. Há uma promessa de restauração, de liberdade, de alegria, de condição moral. E no verso 5 nós vemos essa promessa de restauração, trazendo uma paz completa. Verso 5: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo.
Há uma promessa aqui de um afastar até as ferramentas de guerra. Aquele povo que ao longo da história estava ouvindo essa profecia, que tinha passado por muitas batalhas, que já tinha ouvido muitas histórias de guerra, de sofrimento, de cativeiro, estavam agora ouvindo essa mensagem de esperança de um cessar de forma total das guerras. Uma promessa de uma paz total, de uma paz plena. Que rei? O governo estaria sob o comando de qual rei para efetuar essa paz? Essa paz que ele estava mostrando, nem os equipamentos de guerra mais estarão à disposição. E que rei poderia fazer isso? Tantos reis passaram vitoriosos, mas que não existia mais naquele tempo. Tantos reis que começaram bem e terminaram mal. O rei daquele momento era um rei apóstata, era um rei que no meio da dificuldade fazia alianças com o povo gentil, que dava um jeitinho, um rei pragmático, que não importava o meio, ele queria que o resultado fosse favorável, que fosse livre a pele dele naquele momento. Por isso a importância dessa profecia, a importância dessa promessa, de uma esperança, de uma paz plena e verdadeira. Mas que rei poderia ser levantado para fazer isso? E no verso 6, no verso 7, a resposta é um menino. E aquele povo olha aquilo e fala: olha, mas tantos reis fortes e poderosos e vitoriosos de guerra não conseguiram. Como um menino vai conseguir isso? E a apresentação desse rei aqui mostra de forma clara as suas naturezas, mostra de forma clara os seus atributos, mostra que não poderia ser um rei qualquer. Essa paz só poderia ser trazida de forma plena por um rei especial. E há aqui no verso 6 e no verso 7 a descrição da natureza desse rei. Porque um menino nos nasceu, é nascido de mulher, é um homem. Mas um filho se nos deu, é um enviado de Deus, é o Deus homem, é o distinto de todos aqueles reis, é aquele perfeito que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Tinha que ser um representante perfeito do homem e um representante perfeito de Deus. Esse mediador, ele é o perfeito, ele é o capaz de trazer essa restauração plena na vida daquele povo, porque ele é distinto de todos os homens. Tinha que ser um homem representante. O primeiro representante caiu na epidemia da cegueira espiritual. O primeiro representante, Adão, contaminou todos os outros que vieram. Precisaria de um novo representante, aquele que caminharia por essa terra aqui sem se contaminar com essa epidemia terrível, e que cumprisse cabalmente toda a obra que o homem não conseguiu cumprir, e que se entregasse, que se derramasse o sangue naquela cruz, porque estava sob ali a vigência um pacto de sangue, administrado soberanamente pelo próprio Deus. Precisava de haver perdão, e sem sangue derramado não é remissão de pecados. Precisava ser um homem sem pecado. Esse é o glorioso mistério. E pensam bem, essa paz que nós já desfrutamos nesse tempo, por meio da palavra e por meio do Espírito Santo, ela não foi de graça para Deus, ela é de graça para nós. Deus teve que pagar o preço, teve que enviar o menino, teve que enviar o seu filho, ele pagou a conta. Deus é graça e Deus é justo. No verso 7 mostra reino de justiça.
Não seria justo um rei decretar uma aliança, fazer um pacto e depois simplesmente, quebrou, está perdoado, fica por isso mesmo, vamos fazer uma outra coisa aqui. Deus não é assim. Deus é justo, é o justo juiz. E tinha que ser pago aquela conta. E a conta só podia ser pago por um homem sem pecado. E a conta foi paga pelo seu próprio filho. E que era o representante perfeito dos homens. E que também é Deus e é o representante perfeito de Deus. E que ao ressuscitar imputou todos os benefícios daquela obra dele sobre aqueles que encontraram um arrependimento verdadeiro. Podem usufruir os benefícios dessa obra do Senhor. Esse é o rei perfeito que queria trazer essa restauração completa. Esse é o agente que tem a natureza humana e tem a natureza divina, e que na apresentação da sua identidade, do seu nome, há os seus atributos. Veja como ele é chamado, veja a identificação desse rei. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aqui o primeiro atributo é o Deus onisciente, é o Deus que sabe todas as coisas, é o governador, o rei que estava apresentando para aquele povo que se consultava com necromantes. É o rei que se apresenta para um povo que ao longo da história dá mais ouvido a tarô, a búzios, aos filósofos contemporâneos, a ideologias. E ele se apresenta agora aqui como o conselheiro maravilhoso, como o onisciente que sabe todas as coisas, que toda a sabedoria está sobre ele. É o Deus forte, que evidencia o outro atributo, o atributo da onipotência. É o Todo-Poderoso. É esse capaz de vencer todos aqueles inimigos, mas principalmente o inimigo mais desafiador e destrutivo, que era o inimigo do pecado, agindo e trazendo escuridão para o coração daqueles homens que estavam em trevas, em densas trevas. É o Pai da eternidade, é o Deus eterno. Não era um reino que ia passar, não era um reino que ia fazer uma boa administração, vencer algumas guerras, mas que iria passar, não, um reino eterno. Só um reino eterno poderia trazer uma paz eterna, uma paz plena, uma paz completa, porque Ele é o príncipe da paz, é o mediador, é aquele que traz essa paz, essa reconciliação entre Deus e o homem, é aquele que traz a reconciliação entre o homem e o homem mesmo. Não foi assim a promessa lá executada no livro de Lucas, quando o anjo diz: olha, glória a Deus nas alturas, paz na terra e entre os homens que Deus ama. Essa paz entre os homens, essa paz entre Deus e o homem, essa paz entre os homens só por meio desse príncipe da paz, o mediador perfeito. E às vezes você está nessa luta aí, brigando contra Deus, brigando contra o seu irmão, brigando contra aqueles que estão perto de você, colocando a culpa, apontando, tentando, e não entende que essa paz só pode ser dissipada, essa falta de paz só pode ser dissipada da sua vida por meio do príncipe da paz. Somente Ele é o mediador perfeito, e que tem um reino que é sobre Davi, e que tem um reino que é sobre o reino dessa terra, e que tem um reino que é superior a todos os reinos. É um reino de justiça, segurança absoluta. É um reino desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É o zelo do Senhor que traz essa segurança. É o zelo do Senhor que cumpriu essa promessa há 2000 anos atrás, no nascimento desse menino.
que dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo, que cumpriu essa estadia aqui, que cumpriu o Natal de restauração, que o seu ministério foi dar vista aos cegos, libertar os cativos, curar os oprimidos, trazer salvação, pregar o seu reino, implantar o seu reino, e que está no trono reinando e fazendo o seu reino avançar e avançar e avançar. É por meio do zelo do Senhor dos Exércitos que um dia Ele voltará para trazer plenitude a essas promessas. Nós já experimentamos, nós já podemos tomar posse de cada uma dessas promessas de restauração aqui por meio da palavra do Senhor e pelo Espírito Santo aplicando ela em nossa vida. Mas ela ainda será plena e completa naquele dia da volta do Senhor, que prometeu uma vez vir, veio, cumpriu cabalmente, de forma zelosa, e que ainda irá voltar. Mas dessa vez não vai voltar agora como um cordeiro para se entregar no nosso lugar, não. Vai voltar como um cavaleiro montado num cavalo branco para julgar. Vai voltar agora para julgar e para separar o trigo do joio. Vai voltar agora para separar aqueles que são das trevas e aqueles que estão na luz. E no livro de Apocalipse, nós vemos no capítulo 21, verso 3 ao 7, a consumação dessa restauração completa. João disse: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Olha a identidade restaurada de forma plena. Você não é o pecado que você luta contra ele, você é povo de Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, absolutas. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Eu quero terminar com 3 aplicações. Eu quero dizer para você que não existe caminhos de trevas, não existe caminho de densas trevas que Deus não possa dar esperança de libertação e salvação. Eu não sei qual é o caminho que você tem andado, eu não sei o quanto esse caminho ele é frágil e está à mercê de ataques, mas eu sei que Deus enviou Jesus para trazer luz no meio das trevas. Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2, se o pecado te afastou da comunhão, meu irmão, se o pecado tem tirado a alegria da salvação do seu coração, se o pecado tem tirado da comunhão com os irmãos, tem te afastado dessa luz, da presença da luz, o mediador, o príncipe da paz, que traz reconciliação entre Deus e o homem, e entre os homens, é o mesmo e não mudou. A autoridade está sobre as suas mãos. É Ele que age e continua agindo no meio da história. E para terminar, Deus sempre cumpre suas promessas.
Assim como a promessa se cumpriu na plenitude dos tempos, cerca de 700 anos depois desta promessa que nós lemos aqui, e trouxe sobre os ombros um governo real, divino, que restaurou, libertou, que trouxe paz ao homem. Hoje estamos diante de uma palavra de promessa de Jesus voltará. Precisamos perseverar. Precisamos lançar fora da nossa vida o remorso e assumir uma condição de arrependimento. Precisamos assumir uma condição de submissão diante da disciplina de Deus e entender que ela é feita para restauração e que muda a nossa identidade, que muda o nosso nome, que muda a nossa condição. Nós precisamos perseverar na fé, na comunhão com os irmãos, debaixo desse governo maravilhoso, desse governo perfeito, desse governo que é ministrado pelo Príncipe da Paz. Quero convidar os presbíteros a vir aqui à frente, por favor. Presbíteros. Quero convidar você a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos passar cedo, Senhor. Eu quero trazer diante dessa palavra, daquilo que Deus tem falado conosco nesses dias, uma palavra assim, uma palavra bem pastoral para você. Há algum tempo, eu pedi que você abrisse, 1 Coríntios, lê comigo aí, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A palavra que foi ministrada aqui nesse tempo de Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, essa palavra não foi ouvida por Israel, não foi ouvida pelo povo de Deus. Eles não a colocaram por prática, eles não se arrependeram. Menos de 200 anos depois, eles estavam na Babilônia. E isso foi a disciplina de Deus na vida desse povo. Deus disciplina os seus filhos. Nós ouvimos isso aqui. Quando estava orando e pedindo a Deus direção sobre o que estava acontecendo na igreja, e o Senhor trouxe essa palavra restauração para o meu coração, e eu fui conversar com os presbíteros a esse respeito. E nós entendemos que sim, Deus estava nos falando a respeito dessa palavra, a respeito da necessidade de restauração. E aí nós fomos buscar o Senhor e viemos trazendo mensagens, palavras de restauração para a igreja. No que nós começamos a ministrar, aí Deus falou assim: mas restauração começa no arrependimento. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E Deus tem falado profundamente aos nossos corações. Mas naquele tempo, como aquele povo fechou os ouvidos, eu temo que também nós possamos fechar os ouvidos ao que Deus está dizendo. E eu insisto, irmãos, como diz Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando de restauração conosco, mas Ele também está falando de disciplina. E o Senhor está nos chamando ao arrependimento, porque não há mais tempo. Não há mais tempo para ficar do mesmo jeito. O Senhor Deus vai entrar com a disciplina. Aqui em Isaías, Deus pegou aquele povo e falou assim: vocês não me querem, está cansativo ouvir, não é? Pois eu vou mandar vocês para um lugar onde vocês não vão me ouvir mais.
vou mandar vocês para o lugar onde vocês querem. Eu vou colocar vocês no lado oposto. Vou colocar vocês em Babilônia, aquele lugar onde Satanás está sentado, lá no centro do governo de Satanás. Se você olhar Babilônia, Babel, Babilônia na Bíblia, você vai ver que ali é onde Satanás está sentado, ali é o lugar. Não estou falando geograficamente apenas, sim, geograficamente, mas eu estou dizendo que ali é símbolo daquilo que é oposto ao lugar onde Deus está atuando. E aí Deus mandou aquele povo para a disciplina, e eles ficaram lá. Duas coisas pelo menos, tem algumas coisas que Deus fez lá naquele período de disciplina: cativeiro, prisioneiros, escravos, mas lá Deus tirou a idolatria daquele povo. Quando o povo foi de volta para a terra, depois da Babilônia, eles não queriam saber mais de ídolo não, porque antes qualquer coisa eram os ídolos. Deus arrancou os ídolos do coração daquele povo na marra. Lá eles foram chorar. Lá os salmos dizem assim, que as pessoas da Babilônia pediam: cantem para nós canções lá da sua terra, mas eles se assentavam e choravam, falavam: nós penduramos as nossas harpas, não tem motivo de alegria. Como é que nós vamos cantar as músicas do Senhor em terra estranha? Então Deus está dizendo, irmãos, escute o que Deus está falando. Escute o que Deus está falando. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados, ou nós mudamos de vida, ou o Senhor vai disciplinar. E há pessoas já debaixo da disciplina do Senhor aqui. O Senhor Deus está disciplinando, e a Bíblia diz aqui, isso aqui é Novo Testamento, tá? Novo Testamento, né? Porque tem gente que fica, parece que Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo. É o mesmo. E aqui está dizendo, eis a razão, porque ele falou: examine-se a si mesmo, porque quem comer e beber sem discernir o corpo, ou seja, quem está na comunhão da igreja, isso aqui é o símbolo da comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Quem está na comunhão da igreja, mas que está com pecados ocultos, vai passar por isso aqui, fracos, doentes e morte. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus está falando há muito tempo com a igreja a esse respeito. Se diz respeito ao seu coração, se quebrante na presença do Senhor. Porque o Senhor Deus, quando ele chega para Davi, depois que Davi já tinha feito aquilo lá, Deus chega para ele com 3 propostas. Qual daquelas você queria, irmão? Qual daquelas? O Deus de misericórdia, ele falou assim: vou te dar uma chance, 3 possibilidades para você. Qual daquelas você queria? Senhor é misericordioso, é. Naquele dia morreram milhares morreram do povo por causa da atitude dele e de Davi. E capa de Acã traz morte para o meio do povo. Se você está com o coração desviado do Senhor e não está endurecendo o coração e não quer arrependimento, eu estou te falando, vontade de chorar aqui, mas estou te falando, Deus ainda está te chamando para o arrependimento, mas vai chegar a hora que Ele vai mandar você para longe. Vai mandar você para longe. Por amor, Ele vai falar assim: agora você vai ter que experimentar. Eu já chorei muito com pais aqui nessa igreja, vendo os filhos desviados e chorando pela condição da sua casa, e a gente entendendo que agora nós vamos ter que deixar o Senhor Deus tratar. Agora, pai, mãe, sai da frente, deixa o Senhor entrar, deixa Deus tratar, porque se só o Senhor Deus é que pode resgatar esse coração aí, não adianta não. Agora você, quanto a você, firma no Senhor, quanto a você, permaneça na presença do Senhor, porque quando o filho pródigo está lá no meio dos porcos e nem a comida do porco ele pode comer mais, ele vai olhar para trás e vai lembrar do pai e da mãe, e vai perguntar: onde é que está meu pai e minha mãe? E eles vão ver o pai e a mãe firmes
na presença do Senhor e vão falar assim: o meu pai e minha mãe estavam certos, eu vou voltar lá, eu vou buscar reconciliação com o Senhor, o meu pai e minha mãe vão me ajudar, porque eles são servos de Deus. Irmãos, vamos nos arrepender diante do Senhor, porque Deus está nos chamando para isso com amor. Mas o amor dele tem disciplina, e é na disciplina de amor que a coisa dói. Ele ainda está nos chamando. Examine-se, pois, o homem. Esse é o momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não está mandando você parar de comer, não está falando assim: ó, isso aqui você não põe a mão, não. Ele está falando: venha, eu estou chamando você para a mesa, eu estou chamando você para a comunhão. Mas conserte a sua vida, examine-se a si mesmo, conte com a misericórdia de Deus, peça força. O Senhor Deus, Ele não está só te chamando para fazer, tipo, vai lá e faz isso. Ele te dá um poder. Ele já quebrou os grilhões, você ouviu aqui. Nós estamos lutando contra a carne, mas a cadeia já foi quebrada, e o poder de Deus está na sua vida para vencer. Então eu chamo você para participar desse momento, convido você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar, os presbíteros vão levar até você, mas o Senhor já chegou aí com a restauração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. O Senhor já nos disse: eu quero restaurar. Mas vocês precisam consertar a vida, vocês precisam abandonar o pecado, vocês precisam levar o pecado a sério, porque senão vem latir e moverei no seu lugar o seu candeeiro. Oh Senhor, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia do povo, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu preciso de transformação e arrependimento e mudança. Senhor Deus, não permita, Senhor, que nós fiquemos aqui cantando uma graça que nós não estamos vivendo, que nós estamos desprezando. Não deixe que a gente fique aqui pregando um evangelho que a gente não vive, ensinando aquilo que a gente não pratica. Senhor Deus, comece pelos líderes dessa igreja. Senhor Deus, transforma a nossa vida. Ó Deus, faz de nós homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, gente sensata, gente que já entendeu a realidade da guerra, a realidade da luta, e que não vão voltar atrás. Ó Deus, faça em revista a nossa vida, sonda o nosso coração, mostra o que tem que mudar e nos dá uma nova atitude, um novo coração, porque a partir desse novo coração é que vai haver a mudança, a restauração. Se queremos restauração, Senhor Deus, antes de tudo precisamos passar pelo arrependimento. Ó Senhor Deus, aqui tem pessoas quebrantadas, tem gente aqui, Senhor Deus, que está com o coração quebrantado, e a tua palavra diz que o coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita jamais. Obrigado, Deus. Nós vamos para a ceia do Senhor, sabendo o que ela significa, pedindo perdão pelos nossos pecados e sabendo que há restauração em Cristo Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também nos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, vamos comer e beber agora, porque o Senhor Deus é o Deus restaurador. Aqui está o símbolo da nossa restauração e da nossa unidade em Cristo. Vamos participar para a glória do Senhor. Deus, nós te agradecemos por participar desse momento tão solene, tão sublime. E nos lembramos dos irmãos, ó Deus, que porventura não participaram nem pela manhã, nem agora. Ó Deus, tem misericórdia só desses corações. Visita aquele que está fraco espiritualmente. Visita aquele que está doente espiritualmente. Não permita, Deus,
que morram, mas levanta, ó Deus, e a nós precisamos da tua cura, da tua restauração, e declaramos, Senhor Deus, a nossa confiança nesse Deus maravilhoso que o Senhor é, um Deus que age, um Deus que não está dependendo de nós, mas que está constantemente agindo. Ó Deus, que o Senhor mova o nosso coração ao arrependimento de tal forma que a ação do Senhor sobre nós seja de bênção. Ó Deus, que não sejamos levados à disciplina do Senhor. Ó Senhor, cuida do teu povo, abençoa o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, irmão, irmã. Começamos as nossas comemorações de Natal. Próximo domingo é o nosso culto de Natal. Já estamos no Natal mesmo, mas vamos ter de manhã vai ter a apresentação das crianças, à noite o culto normal. E Deus nos abençoe, que Deus dê uma semana cheia da graça e da misericórdia do Senhor. Quinta-feira é a última ministração na série, tá? Restauração. E depois, na quinta, eu vou contar para vocês o que vem por aí. Muita coisa boa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.